Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Gente, o tema de hoje é uma pergunta. Eu queria que vocês se atentassem, que eu vou usar só 30 minutos. Vou resumir da melhor forma possível. E o tema de hoje é: qual é o tamanho do seu problema? Eu queria que você prestasse muita atenção, se possível, colocasse as suas pupilas dentro das minhas pupilas, para a gente entender um pouco mais sobre o tema de hoje. Como eu falei, o tema de hoje é uma pergunta: qual é o tamanho do seu problema? Muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje foi pelas escolhas erradas que fizemos no passado. Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das suas próprias consequências. Os problemas é igual dívidas. Quanto mais você adia, mais caro fica. E hoje eu queria especificar para você algumas estratégias de como solucionar os problemas da vida. É por isso que o tema é uma pergunta: qual é o tamanho do seu problema? E aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, nos dá uma certa noção sobre o que Deus quer colocar dentro do nosso coração. E antes de a gente ler, eu queria fazer algumas perguntas para você. Perguntas pessoais que não precisa você responder. Faz quanto tempo que você está fugindo dos seus problemas? Existem ainda alguns problemas do seu passado que ainda não foram resolvidos? Existem problemas atuais que ainda você tem dificuldade de enfrentar? Faz quanto tempo que você anda fugindo de si mesmo? E Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos... Vamos ler de novo. Sede fortes e corajosos, não tenha medo e nem vos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos... Feche sua Bíblia, olha aqui no fundo dos meus olhos, para a gente entender um pouco mais a respeito sobre esses versículos. Muitos de nós temos medo de enfrentar os nossos problemas. Alguns têm a facilidade de enfrentar os problemas de frente, outros colocam justificativa para resolver os seus problemas, e outros fogem dos seus problemas. Alguns colocam culpa em outros para não assumir os seus problemas, e assim sucessivamente. Esse versículo, ele vai nos falar sobre que nós devemos ser forte e corajoso. Como assim forte e corajoso? Deus pede que eu e você tenhamos coragem para enfrentar os nossos problemas. Porque muitos de nós, muitas vezes,
jogamos para Deus aquilo que Deus nos deu para resolver. E Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer por você mesmo. E eu queria dar 2 exemplos nessa noite de 2 histórias. De Jonas e da mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história de Jonas? Jonas, ele recebeu um chamado para empregar em qual cidade? Nínive. Mas só que Jonas conhecia aquela cidade. E Jonas ficou com medo, sim ou não? E o que ele fez? Comprou uma passagem para uma cidade ao contrário, entrou na embarcação e foi embora, fugindo do chamado de Deus. Mas só que Deus, não importa onde você esteja, Ele está lá. E Ele estava lá onde Jonas estava, lá no fundo daquele barco. Jonas achava que estava escondido, que estava distante de todos, mas existia alguém que estava bem perto dele. E você conhece a história, o barco começa a balançar, há uma grande tempestade. E as pessoas que estão dentro da embarcação reconhecem que o problema é de quem? Daquela tempestade toda, daquele barco que está quase caindo, é de Jonas. Então joga Jonas aonde? No mar. E Jonas é engolido por quem? Por uma baleia. E dentro da baleia, Jonas tem um encontro com Deus. Foi necessário Jonas estar dentro de uma baleia para ele reconhecer de fato quem é Deus. E de fato, que não importa para onde você vá, não importa quantos anos você está fugindo, Deus está constantemente atrás de você. Amém. E Jonas estava ali. E naquele momento Jonas começa a reconhecer que era necessário ter ido para Nínive. Agora, abrindo parênteses, você já reparou que às vezes Deus nos coloca em certas situações para a gente reconhecer quem é Deus? Às vezes é necessário você perder certas ocasiões para você se encontrar com Deus. Às vezes Deus usa teu sofrimento para você se encontrar com Ele. Deus vai usar circunstâncias da sua vida para você se encontrar com Deus. Mas só que muitas dessas circunstâncias a gente não enxerga, porque nós estamos cegos. Mas naquele momento Jonas, ele reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo era porque Jonas estava fugindo. E a pergunta que eu faço para você: quantas pessoas que saem da igreja têm uma vida promíscua, sofrem, só porque está fugindo de Deus? Quantas pessoas saíram da igreja, perderam o relacionamento, estão vivendo uma vida com outros jovens, em festas, fugindo de Deus? Então Jonas reconheceu e disse: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou para lá. E o que Deus fez? Tirou ele de lá. A baleia jogou ele para fora e ele cumpriu o chamado de Deus. Agora, a outra historinha é da mulher do fluxo de sangue. Interessante que aquela mulher fazia quanto tempo mesmo que ela estava com aquele problema? 12 anos. 12 anos. Você imagina estar com problema de fluxo de sangue durante 12 anos? A mulher, quando se mistura, né? Passa alguns dias, já fica já. Imagina 12 anos.
muito tempo, sim ou não? Sim. Mas aquela mulher sabia que um certo dia Jesus ia passar próximo aonde ela morava. Mas só que o problema é que onde Jesus passava, Jesus arrastava uma multidão. E a mulher naquela época era menos valorizada. Mas só que o que ela pensou? Eu estou com esse problema, mas se eu chegar próximo de Jesus, eu acredito que Ele pode solucionar o meu problema. E o que ela fez? Ela foi ao encontro de quem? Jesus. Ela foi se arrastando, pisaram nela, chutaram ela. Ela foi pisoteada. Mas ela continuou em busca do seu objetivo. E ela tocou aonde? Então Jesus ali, no meio daquela multidão, para. Pergunta, alguém tocou? E os discípulos questionam, né? Jesus, tem tanta gente aqui, tanta gente te tocando, e você diz que alguém tocou em você? Parece ironia, né? Então, Jesus fala, esse toque foi diferente, porque de mim saiu. Então, Jesus percebe aquela mulher no chão, e fala assim, mulher, a tua fé te... A pergunta que eu faço para você nessa noite é, qual é a diferença entre Jonas e a mulher do fluxo de sangue? Hã? A mulher obedecer, Pode ser também. A diferença é que Jonas fugiu e ela foi ao encontro. E ela foi ao encontro. Muitos problemas que nós passamos, a nossa tendência é fugir. Sim ou não? Sim. É fugir. É ir embora. É deixar para amanhã. Mas só que aquela mulher, ela estava com aquele problema. E ela tinha que ir a qualquer custo. Porque ela sabia que tinha que resolver aquele problema. Só que Jonas fugiu. E eu fico me perguntando, quantas pessoas são igual a Jonas? Fogem dos seus problemas. Fogem do seu chamado. Foge daquilo que Deus colocou no seu coração. E quantos também são aquela mulher que estão com problemas, mas vai ao encontro de Cristo. O maior problema é que quando nós estamos passando por problemas e se deparamos com os problemas, nós começamos a ficar desesperados. Porque ao invés de focar na solução do problema, nós focamos no problema. E quando nós focamos no problema, a nossa visão, a nossa mente fica centralizado apenas no problema. E você não percebe a solução por trás do problema. Quer um exemplo disso? Os discípulos tinham o costume de pescar no mar. Só que naquela época havia uma historinha, um dilema, que depois da meia-noite, no mar aparecia fantasma. Mas só que os discípulos foram pescar. Depois da meia-noite, perceberam ao longe uma luz. Imagina, você no escuro, ao longe você percebeu uma luz.
noite na rua, quando passa uma moto em volta, já fica com medo. Imagina a noite, de longe de uma luz se aproximando do encontro, hein? Já imaginou? Eles estavam ali no barco e aquela luz veio se aproximando. Aquela luz veio se aproximando, veio se aproximando. E os discípulos começam a ficar com medo. Aí chega em um certo momento que Pedro percebe que é quem? Que é Jesus andando por cima da nave. E Jesus é interessante que ao invés de Jesus ir até a embarcação, ele para um pouco distante. Jesus queria ensinar e dar uma lição aos discípulos. Para um pouco distante, alguns metros, e está havendo uma grande tempestade naquela ocasião. E Deus andando por cima da tempestade, calmo, sereno. Quem é que anda por cima da tempestade, hein? A pessoa fica desesperada, sim ou não? Sim. Naquela ocasião, os discípulos estavam na tempestade. O barco estava ali, né? Trovão, relâmpago. Eles estavam ali. Mas só que Jesus parou um pouco distante, não foi? Pedro percebe que é Jesus e Pedro questiona Jesus. Ele fala assim: Jesus, se é tu, que o Senhor me permita ir até o Senhor. Então, Jesus fala o quê? Vem. Então ele coloca o primeiro pé fora do barco. Ele começa a perceber que está firme a pisada, né? E ele vai caminhando. Mas só que no meio do percurso, ele tira o foco de quem? E começa a olhar para o que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo à sua volta. Ao invés de ele se concentrar onde? Em Jesus, na solução do problema, ele está fazendo o quê? Olhando para o que está acontecendo, para as ondas altas, para o vento forte, trovões, relâmpagos. E ele tira o foco de quem? Quando ele tira o foco, o que acontece? Ele vai afundando. Ele Vai afundando porque ele vai perdendo a fé. E não é assim? Quando nós estamos passando por problemas, nós tiramos o foco e se afunda. Quando você estiver passando por problemas, não olhe o que está acontecendo, olhe para a solução do... O problema de Pedro é que ele olhou para onde? Para os lados. Tirou o foco de quem? Interessante é que você sabe o que significa Jesus andar por cima da tempestade? É porque Jesus está andando por cima dos nossos problemas. Amém. Sabe por que Jesus está andando por cima dos nossos problemas? É porque ele tem uma visão maior do que a nossa. Então Pedro tira o foco e se afunda. E quantas pessoas vêm se afundando com seus próprios problemas? Quer um exemplo disso? Uma pessoa que é viciada em drogas. Quantas vezes você já viu pessoas que são viciadas se afogando nos seus próprios problemas? Porque elas querem preencher um vazio que só Deus pode preencher. Quantas pessoas são viciadas em pornografia? Quantos jovens que estão sozinhos ali,
são viciados em pornografia, vícios de bebidas alcoólicas, cigarro, vícios de mentir. Quantas pessoas estão se afundando nos seus próprios problemas? E sabe que Pedro nos ensina? Que nós não devemos olhar para os lados. Nós devemos olhar para onde? Para frente. Sabe por que nós devemos olhar para frente? Porque é olhando para frente que a gente vai encontrar a solução do nosso problema. Amém. Mas só que o maior problema é que muitas pessoas estão fugindo dos seus. E quanto mais você foge dos seus problemas, menos há uma possibilidade de mudanças em sua vida. Mas por que as pessoas fogem dos problemas? Por causa do egoísmo. Você sabe qual é o maior pecado desse mundo? É o egoísmo. Porque quando uma pessoa é egoísta, ela não tem capacidade e humildade para reconhecer os seus erros. E naquela ocasião, Pedro pediu ajuda, não foi? Sim ou não? Sim. E o que Deus fez? Ele estendeu a mão e questionou: homem de pequena fé, por que você duvidou de mim? Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando nós se deparamos com um problema, nós duvidamos daquele que pode solucionar o problema. Nós duvidamos daquele que está prontamente para resolver todos os nossos problemas. Mas só que o maior problema é que muitas vezes nós jogamos para Deus um problema que muitas vezes somos nós que temos que resolver. Você sabe que aquele seu relacionamento não está dando certo, está te levando para outro caminho. E você fica orando a Deus, dizendo: Deus, a oração das mulheres. As mulheres oram assim: Deus, se não for da minha vida, tire da minha vida. Mas só que É porque ele falou do jeito que eu falei. Mas só que é você, criatura, que tem que resolver o problema. É você que tem que tomar uma decisão. Se você não está feliz, se a outra pessoa não está com você na igreja, corte o problema pela raiz. Se você tem um vício de ser fofoqueira, de falar da vida dos outros, corte o mal pela raiz. Se você tem vícios de beber aquele vinhozinho escondido, corta esse mal pela raiz. Porque aquilo que você esconde no oculto é aquilo que pode te enforcar e você pode morrer por meio do seu vício. Mas só que, para me encerrar, existe uma pessoa na Bíblia que parece com o meu nome, que é o nome do meu filho, que é o Davi. Davi me ensina a como eu resolver os meus problemas.
Preste atenção que eu vou te dizer. Essa é uma estratégia para você resolver os seus problemas. E se você se atentar, se você absorver o que eu vou lhe dizer, todos os problemas da sua vida, se você aprender com isso, você não vai fugir mais. Tem uma frase que diz assim: não tenha medo do medo, faça com que o medo tenha medo de você. Davi era rejeitado pelos seus irmãos, sim ou não? Sim. Davi era pequeno, franzino, magro, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Estava tendo uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Só que os filisteus tinham um guerreiro. E como é que era o nome dele? Golias. E Golias era grande. Era forte. E os israelitas estavam com medo de quem? De Golias. E Davi olhou aquela arrumação, como diz o cearense, né? Está errado. Se o Deus está do nosso lado, a gente está com medo de um Golias? Ei! O que a gente ganha se a gente vencer o Golias? Davi foi esperto. Davi viu o que ninguém mais viu. Ele viu a solução por trás do problema. Ele não viu o tamanho do problema. Ele viu um Deus que é maior do que o seu problema. Amém. Aquilo que é grande para você é pequeno para Deus. E Davi olhou aquela arrumação, como diz o cearense, falou assim: eu vou falar com o rei. Não, do rei? Saul, é? Saul. E falou assim: Saul, é o seguinte, estou vendo aí que esse pessoal está com medo. Não tem como ajudar eu a enfrentar esse Golias? Porque eu não sei se você sabe, mas quando eu estava pastorando ali as ovelhas do meu pai, veio um urso. E eu, com o alforje, com a minha baladeira, expulsei o urso. Veio também um leão. E eu o expulsei. Saul percebeu que não tinha mais ninguém do que Davi, colocou uma armadura em Davi. Mas só que Davi era tão magrinho que a armadura caiu. Aí Davi falou: olha, não, eu vou resolver só com a minha alforje, com a minha baladeirinha. Então Davi foi, com a permissão de Saul, foi no rio e pegou 5 pedrinhas e foi para a batalha. Você imagina, vamos imaginar aqui é os filisteus, aqui são os israelitas, aqui é Golias, aqui é Davi. Você já imaginou o tamanho daquele cara para o tamanho do Davi? Mas Davi olhou e falou assim: Golias, o Deus de Israel me dará forças para lutar contra você. Você não está afrontando os israelitas, você está afrontando o Deus de todos os exércitos. Davi conheceu o Deus que ele servia. Prontos para a batalha.
Golias vem correndo. Davi com o alforje. Joga a pedra. Mas só que o interessante, que uma grande educadora cristã, Ellen G. White, relata que quando Davi jogou a pedra, você sabia que ele errou o alvo. O anjo de Deus, num percurso entre Davi e Golias, quando a pedra foi jogada, o anjo contribuiu e ajudou para que a pedra acertasse na testa de Golias. Golias cai. Davi corre, pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Sabe por quê? Porque os problemas você tem que cortar pela raiz. Pegou a cabeça do Golias e estendeu. E falou assim para os filisteus: é esse o Deus que vocês acreditavam? É esse aqui? Ele foi destruído. E os israelitas correndo. E os filisteus correndo, os israelitas correndo atrás. E a vitória foi concedida a quem? Porque viu o que todos não viram. Davi venceu o medo. Davi não fugiu do problema. Davi enfrentou o problema, porque Davi sabia que existia um Deus que era maior do que aquele problema. E a pergunta nessa noite que eu quero fazer para você é: qual é o tamanho do seu problema, bem? Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Mas Levi, eu estou passando por muito problema. O culto de quarta-feira é só lamentações, é só reclamações, é só adiação de doença. Não seja vítima, não reclame demais. Enfrente os problemas. Seja homem e mulher de coragem. Não foi isso que Deus falou? Seja forte e... Se Deus pede que você seja forte e corajoso, por que você é um covarde? Por que você foge? Por que você coloca desculpas? Por que você coloca justificativas? Enfrente os problemas. Porque Davi, ele não colocou desculpas. Davi, ele enfrentou os problemas de frente. Quem é você diante dos problemas? Para encerrar, eu quero que hoje você saia daqui falando para você que nenhum problema mais, a partir de hoje, vai te abalar, porque você tem um Deus que é maior do que o seu problema. Amém. Saia daqui com a certeza que essa espada que você está na mão é o maior poder que você tem de todo o universo. Você é um guerreiro e uma guerreira de Deus. Ninguém pode vencer alguém que tem Deus no seu coração. O mal, ele vence momentaneamente, mas Cristo vence permanentemente. Mas Levi, eu estou com muito problema, problemas constantes, são filhos, netos, trabalho, faculdade.
problema e não tenha medo dele. Enfrente o problema. Porque Deus falou em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Seja forte e corajoso. Vou contar uma historinha para me encerrar. Certa vez, havia uma criança que estava com seu pai. E a criança fez uma pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta inteligente, né? Pai, qual é o tamanho de Deus? O pai dele apontou para o céu, e no céu passava um avião muito distante. E o pai fez a pergunta ao filho: filho, qual é o tamanho daquele avião? O filho respondeu: pai, é muito pequeno, está muito longe. Tá bom, meu filho. Levou o garoto para o aeroporto. Chegando lá no aeroporto, o pai, vendo que seu filho estava olhando para vários aviões grandes, ele perguntou: meu filho, e esses aviões, que tamanho são? Pai, é enorme. Então o pai, muito sábio, questionou e falou: assim também é Deus. Quanto mais você estiver perto dele, maior ele será em sua vida.